Boa noite. É uma honra o Instituto de Engenharia, nós aqui da Divisão de Estruturas, estamos apresentando a palestra do engenheiro Rafael Alves de Souza no tema Análise e Dimensionamento de Regiões Especiais em Concreto Estrutural. O professor Dr. Rafael, ele é formado em Maringá em 1999, tem mestrado pela Unicamp em 2001, fez doutorado pela Politécnica em 2004 e passou por diversas universidades estrangeiras. Tem um vasto currículo que eu não vou ler detalhadamente aqui, senão vai ficar meia hora aqui para ler e vai diminuir o tempo da palestra, que não é o caso. A gente gostaria também de relembrar aos colegas que nesse mês que está entrando de outubro vai haver o ENES no dia 25 de outubro, né? E no dia 24 de outubro vai ser o Prêmio Talento em Engenharia Estrutural. Então nós aguardamos a presença de todos. E voltando à palestra, o professor Rafael vai apresentar a palestra hoje. Ele é membro do comitê da revisão da norma NBR 6118, Projetos de Estruturas de Concreto, e também é membro da ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Nós esperamos que ele fique sócio também do Instituto de Engenharia como próxima entrada aí na nossa associação. Então acho que a gente já poderia dar início e boa palestra para todos. Bom, boa noite a todos, né? Uma honra estar aqui em São Paulo. Eu preciso colocar a questão pessoal que me adequar. Bom, uma honra estar aqui em São Paulo, né, recebendo todos os colegas aqui, também os colegas aí que estão acompanhando pela internet. Esse tema, análise de dimensionamento de regiões especiais de concreto estrutural, é um tema que tem aí chamado bastante atenção, com inclusões em normas internacionais, e há uma previsão também do Código Brasileiro incluir nos próximos anos. Então é um assunto que, sem dúvida alguma, é de grande interesse para o pessoal aí que tem problemas práticos de engenharia de concreto para resolver do ponto de vista de dimensionamento também, análise. Bom, vamos imaginar que em um determinado momento da carreira profissional de vocês serão deparados com uma situação de dimensionar uma estrutura, por exemplo, uma estrutura na forma, uma viga-parede, mas que você não tenha condições de aplicar a teoria clássica de viga. Então, como resolver uma situação como essa daqui, né? Muitos apelariam aí para soluções empíricas, para criatividade, tentando combinar aí elementos de viga e de pilar, mas a gente já tem soluções aí mais racionais para atacar o problema. Temos aí o método dos elementos finitos como uma ferramenta que pode auxiliar demais o engenheiro a entender como os esforços se encaminham dentro da estrutura. Temos o método dos campos de tensão, o método das bielas e ainda um modelo que eu venho denominando de método biela-painel. Nós vamos aqui nos focar nessa apresentação nesses três métodos, mas sem dúvida alguma o método dos elementos finitos como ferramenta de apoio para todos os outros métodos também não pode deixar de ser mencionado. Então nós vamos focar nesse tipo de problema. Então a maioria digamos aí, dos elementos estruturais lineares, isso aí é um problema de viga, né? Então a gente pode admitir que deformações possuem um comportamento linear, seções planas permanecem planas, e a gente pode admitir um comportamento dessa maneira desde o início do carregamento até a ruptura. É claro que isso não é bem verdade, mas anos e anos de prática profissional têm validado essa hipótese e esse comportamento tem funcionado muito bem para as peças que trabalham com comportamento de viga. Esse tipo de peça nós costumamos chamar de regiões B, remetendo à hipótese de Bernoulli-Navier. Mas nem todas as estruturas podem ser dimensionadas com esse tipo de situação. Existem as regiões que nós chamamos de regiões D. As regiões D são essas regiões marcadas aqui nessa figura,
são regiões que surgem como decorrência de descontinuidades geométricas, ou seja, por mudança de geometria, e por descontinuidades estáticas, pela aplicação de cargas flutuantes. Para esses tipos de situações, que normalmente são detalhes das estruturas, não vale o modelo de viga. Você precisa de recursos um pouco mais aí avançados para poder entender o funcionamento, o fluxo das tensões no interior desses elementos. A distribuição de deformações desses elementos estruturais é não linear, então não dá para você utilizar um modelo de viga para dimensionar esse elemento. Então, para essas regiões D descontínuas, nós devemos aí aplicar metodologias diferentes da metodologia de viga. No primeiro momento, nós vamos falar sobre o método dos campos de tensão. Na realidade, esse método ele surgiu a partir da teoria da plasticidade. Ele foi muito desenvolvido na escola de Zurique pelos engenheiros Bruno Turlemann e mais recentemente por engenheiros da Escola Politécnica de Lausanne, na Suíça, o engenheiro Aurélio Montoni. E é um fato muito curioso. Ao mesmo tempo que o pessoal estudava na Suíça o método dos campos de tensão, em paralelo na Alemanha, na escola de Stuttgart, o método das bielas era desenvolvido em paralelo. E na realidade nós vamos perceber que os dois métodos têm muito em comum. Na realidade, o método das bielas nada mais é do que a representação de resultantes do campo de tensão. E também nós vamos perceber que a utilização dos dois modelos em conjunto talvez seja a melhor alternativa que a gente tem para analisar os problemas de descontinuidade. Então, as primeiras tentativas vieram com os trabalhos do professor William Drucker, da Universidade Brown, dos Estados Unidos, com esse exemplo de uma viga clássica. Então, ao invés de adotar a premissa clássica de Hitler e Nietzsche, ele propunha fazer a análise dessa viga, o dimensionamento, através desse modelo constituído por dois campos de tensão de compressão e um campo de tensão de tração. Então, baseado na teoria da plasticidade, admitia-se que, desde que os campos de tensão de compressão não ultrapassassem a máxima tensão permitida no concreto e nem no aço, você teria um sistema resistente capaz de fornecer aí uma possibilidade de dimensionamento para essa estrutura. Para a gente entender melhor isso, nós temos que nos voltar para o teorema estático da teoria da plasticidade. O que esse teorema diz para a gente? Ele diz o seguinte: o conjunto de cargas QS em equilíbrio com um campo de tensões e que satisfaça a condição estática de plasticidade é um limite inferior para a carga de ruptura. Então a ideia é o seguinte: nessa viga, se nós disponibilizarmos uma certa quantidade de armadura, essa quantidade de armadura é capaz de cobrir os teus diagramas de momento fletor. Conforme você vai aumentando esse carregamento, vai surgir um determinado momento que pode ocorrer ou o escoamento da armadura ou a ruptura por compressão do concreto. É claro que, do ponto de vista de segurança, a gente sempre visa promover um comportamento dúctil, fazendo sempre com que as armaduras escoem antes do concreto entrar em ruptura. Então, a partir do momento que você vai carregando essa peça, aumentando o carregamento, vamos imaginar que surja um ponto em que a capacidade do material aí é ultrapassada. Vamos imaginar que aqui, então, nesse ponto de momento negativo, atingiu-se o limite de escoamento das armaduras. Então, podemos tomar esse ponto como sendo um limite inferior para a carga de ruptura dessa viga. Da mesma maneira, nós temos o limite superior, o teorema cinemático. A partir do momento que forma-se, então, uma rótula decorrente do escoamento, constituindo, então, um limite inferior, a partir desse momento vai chegar um ponto que nós podemos imaginar, então, que esse trecho da viga pode se transformar numa viga biapoiada. E a partir desse momento, então, pode surgir uma nova rótula, fazendo com que a estrutura, então, esteja sujeito a uma condição cinemática. Então, a partir desse momento, a gente pode calcular, é um mecanismo lícito, então a gente pode admitir como sendo um limite superior para a carga de ruptura da nossa viga. Então, a maioria dos modelos, tanto o modelo de escolas e tirantes, métodos de campo de tensões e o modelo biela-painel, eles são baseados no limite inferior da teoria da plasticidade, ou seja, nós dimensionamos a peça sempre preocupados com a ductilidade, fazendo com que as armaduras sempre escoem antes do concreto entrar em ruptura. Dessa maneira a gente pode garantir, então, que a carga de ruptura da viga será maior do que a nossa carga de dimensionamento.
Aqui, então, o comportamento adotado no método dos campos de tensões é um comportamento rígido plástico. Então, na teoria da plasticidade, materiais que possuem um pequeno trecho de deformações elásticas, normalmente nós desprezamos esse trecho quando as deformações plásticas são muito maiores do que as deformações elásticas. Então, nós substituímos o diagrama convencional do concreto e o diagrama convencional do aço por diagramas aqui elastoplásticos, de tal maneira que, ao invés de trabalhar com FCK, nós passamos a trabalhar com uma resistência plástica equivalente. Ou seja, no método dos campos de tensões, nós não estamos preocupados com as deformações. Na realidade, é uma maneira de driblar o problema, e essa talvez seja uma das deficiências, né? Muito se questiona a respeito das condições de serviço que esses métodos... qual seria o comportamento em estado de serviço, né? Então, aqui, uma resistência equivalente plástica, ela é calculada através de um coeficiente eta, onde esse coeficiente eta depende da resistência à compressão, e conforme você aumenta a resistência à compressão, esse coeficiente vai afetar cada vez mais a resistência à compressão. Então, no fundo, esse coeficiente eta ele é muito parecido, na realidade, é um coeficiente de fragilidade, ele é muito parecido com o nosso alfa V2 do modelo de cálculo para vigas à força cortante, né? O modelo de cálculo disponível na norma. Então, aqui nós temos, por exemplo, um comportamento rígido plástico. Então, você tem uma estrutura através de um campo de tensões. Então, você tem campo de tensões de compressão, tensões uniaxiais. Essas são as escoras. Nós vamos encontrar as escoras e os tirantes, que são os elementos tracionados, em regiões nodais. As regiões nodais normalmente submetidas a estados biaxiais. Observe que nesse campo de tensões existe uma descontinuidade. Você tem um campo de tensões e tem nas laterais desse campo presença de material. A princípio a gente considera então que na região de descontinuidade as tensões aqui são nulas, ou seja, não existem tensões, o que no fundo não é a realidade. Então o modelo é uma tentativa de idealizar, mas no fundo ele é falho nesse aspecto, porque aqui a gente despreza a existência desse material. Mas nós vamos ver que já existem modelos complementares levando em consideração que essa parte aqui também interage, então existem tensões. Então aqui um modelo de campo de tensões, e esse modelo ele pode evidentemente ser simplificado para o modelo de escoras e tirantes. Mas aqui evidentemente você consegue entender muito melhor o fluxo das tensões e consegue entender melhor como que os nós estão se comportando. Aqui já um modelo de campo de tensões mais discretizado, no qual você equilibra as escoras também com um tirante intermediário aqui nessa estrutura. Um efeito que pode ser considerado, que a gente deve considerar, é um efeito que a gente vem chamando de abrandamento da compressão do concreto. Na década de 80, o professor Collins ensaiou uma série de painéis solicitados a tensões transversais de tração, e daí a gente pôde tirar, então, que a resistência de uma diagonal de uma escora comprimida, na realidade não tem a mesma resistência à compressão daquele corpinho de prova que a gente ensaia em laboratório. Como nós temos tensões transversais provocadas normalmente por armaduras que cruzam esses campos de compressão, a resistência à compressão ela é, então, minimizada, afetada por um fator aqui, Kc. 55. Esse fator Kc encontra-se nessa expressão, essa expressão proposta pelo professor Collins, pela primeira vez ela foi implementada no código canadense, e hoje, em mais diversos códigos, a gente pode encontrar essa expressão. Aqui os tipos de escoras, normalmente no campo de tensões nós trabalhamos apenas com duas escoras. As escoras prismáticas, onde as tensões são uniformes, e as escoras em leque, onde nós temos uma variação da espessura da escora ao longo do comprimento dela. Então esse tipo de escora ela apresenta tensões diferenciadas nos seus extremos aí. Aqui uma ilustração do campo de tensões. Então, se essa escora ela é cruzada com tirantes e esses tirantes são tracionados, isso vai influenciar na capacidade de absorção e compressão dessa escora. Então a gente precisa levar em consideração esse efeito no nosso dimensionamento, né? A NBR 618 contempla esse efeito. Agora, observe que para quantificar, você precisa quantificar qual é o nível de deformação transversal que você tem a escora. Muitas vezes é difícil fazer isso, então existem algumas regras simplificadas que podem, nesse caso, nos auxiliar.
Então, tomemos aqui, por exemplo, essa situação. Concreto fissurado com deformação lateral imposta. Ao invés de você quantificar a deformação Y1, você poderia, então, adotar uma condição aqui 0,8 do FCP. Então, tecnicamente, acredita-se que uma simplificação como essa pode retratar de maneira indireta o efeito do abrandamento da resistência à compressão do concreto por deformações transversais. As regiões nodais se classificam em regiões do tipo CCC, compressão, compressão e compressão, CCT, CTT e TTT. Mas, no fundo, todas elas, se nós ancorarmos a armadura por detrás do nó, nós podemos ter o nó sempre sujeito a um estado de compressão biaxial. E ainda, se nós atribuirmos os valores de tensão para as escoras sempre com um valor constante, o nível de tensão no nó também vai ser conhecido, vai ser a própria tensão atuante nas escoras. Esse é um dos grandes pontos de debate no método das bielas. No método das bielas, a partir do momento que você desenha a tua treliça, isso não é muito claro. E se você também não fizer essa distribuição uniforme, você vai ter um estado de tensão no nó difícil de ser calculado. E a forma do nó também vai ser tema de também bastante debate. Então, aqui, uma situação. Se você tem tensão uniforme FC nesse sentido, no outro sentido, internamente vai ser FC. E observe que, então, para definir o nó vai ser perpendicular ao eixo da nossa escora. Então, aqui dá para visualizar melhor. Então, o estado de tensão, nesse caso, fica fácil de ser resolvido. Você rapidamente, então, sabe o nível de tensão do nó e assim fica garantido. Aqui é o problema que foi relatado anteriormente. Se eu tenho um nível de tensão FC e no outro sentido eu tenho outro nível de tensão, é difícil de saber qual é o nível de tensão que vai atuar dentro desse nó. Então aí começa a ser realmente uma dificuldade grande, podendo requerer a aplicação de fórmulas matemáticas mais complexas ou análise de elementos finitos só para quantificar o que está acontecendo e o nível de tensão dentro desse nó. Aqui um nó do tipo CCT, então o nó, além de ter duas escoras, tem também um tirante ancorado. Então esse tirante ele pode ser ancorado dentro do nó, mas se ele for ancorado dentro do nó, esse nó tem que ter um comprimento suficiente para ancorar as armaduras, ou você pode adotar a técnica de ancorar o tirante por detrás do nó, de maneira então que o teu nó ele vai estar sendo inteiramente comprimido. Aqui com mais de um tirante, nós do tipo CTT, também com a solução de ancorar por detrás da armadura para você ter um estado de tensão biaxial ali conhecido. Aqui com mais armaduras e finalmente um estado de tensão TTT, ou seja, você tem uma região nodal, sempre que você tiver em ponto de encontro de tirantes com escoras com escoras, você tem sempre uma região nodal, essa região nodal precisa ser verificada. Então, nada impede de você ter problemas onde num ponto vão convergir, por exemplo, 3 tirantes. Então, novamente aqui uma solução em que você pode, apesar de ser TTT, você pode analisar como se fosse compressão biaxial. As armaduras basicamente são dimensionadas dividindo-se a resistência de escoamento do aço como fator de segurança, e a gente também pode tomar uma lei elastoplástica para as tensões de aderência atuantes nas armaduras. Aqui é um avanço do modelo que eu havia comentado brevemente, ou seja, ao invés de adotar um comportamento elastoplástico, em que a gente sobe aqui e começa a carregar, aqui não, aqui nós vamos considerar que tem uma possibilidade de um regime elástico para daí então entrar num regime plástico. Então, as armaduras simuladas dessa maneira e o concreto sendo admitido, por exemplo, com essa curva e admitindo-se que as tensões de atração serão nulas, e no caso das tensões principais de compressão no estado biaxial seguindo o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, a gente pode, através de programação do método de elementos finitos, obter um mecanismo de se analisar estruturas com o método dos campos de tensão de uma maneira bastante apurada. Esse é um aplicativo que os senhores podem utilizar na internet, desse endereço. É um programa desenvolvido na Universidade de Lausanne, na Suíça, idealizado pelo professor Aurélio Muttoni,
Ele foi orientado direto do professor Bruno Thurman, que foi um calculista excepcional de pontos na Suíça, que foi orientado direto do William Prager. Então, é toda uma escola que vem aí em cima desse método, e esse programinha, que é free, você entra, pode utilizá-lo, você pode fazer análises não lineares de alto nível no seu escritório. Um programa muito fácil, escrito em Java, e muito, muito simples de ser utilizado, e que dá uma intuição muito boa para quem trabalha em escritório. Então, qual que é a ideia desse programa? Primeiramente, você roda uma análise linear. Você gera automaticamente essa malha, não precisa ter preocupação de fazer a armadura, bater com a malha, você simplesmente desenha o contorno, passa a armadura, e a geração de malha com elementos triangulares é feita de maneira automática. Então, numa estrutura como essa, a primeira ideia é rodar uma análise linear. A partir da análise linear, você então, visualizando os campos de tensão, você tem uma ideia de quais seriam as regiões tracionadas. Então, o que você vai fazer? Vai começar a colocar armaduras nas regiões tracionadas. A partir desse momento, você roda uma análise não linear. E com a análise não linear, se a armadura que você posicionou é uma armadura tida como correta, ou seja, se ela fornecer uma capacidade de suporte, o teu programa vai rodar e vai indicar para você as tensões das armaduras e as tensões no concreto. Se a armadura que você colocou não é uma armadura capaz de promover o equilíbrio, o programa vai encontrar divergência e você não vai convergir para lugar algum. Então, interativamente, você pode vir testando as armaduras, e conforme você vai obtendo o nível de tensões, você vai refinando o teu modelo até você chegar na resposta final. E o que é melhor de tudo, normalmente a gente precisa sempre utilizar as armaduras mínimas. A grande eficiência do método das bielas é que você vai lá, faz uma análise elástica, bola um modelo de escoras e tirantes, mas você tem que pôr uma armadura mínima. Quando você põe essa armadura mínima, você pode distorcer completamente o modelo que você havia feito. Então, com esse método de campos de tensões elástico, plástico, o que você faz? Mete uma armadura mínima, vê o comportamento com análise não linear e vai reforçar apenas nas posições em que você precisa. Então, essa é a ideia desse programa, que é livre para você utilizar. Então, aqui alguns exemplos. Observe que aqui em vermelho seria uma tensão na armadura, quando aparece em bordozinha, porque a armadura já escoou. Quando o concreto aparece em mais negrita, porque ele já está se aproximando do limite máximo de tensão de compressão. E aqui ele trata de maneira automática, a partir da deformação transversal no concreto, qual o nível máximo de tensão de compressão que você pode atingir no seu concreto. E aqui um exemplo, por exemplo, de uma armadura. Se você colocar uma armadura que é muito pequena, por exemplo, uma área muito pequena, a partir do momento que tem uma tensão de tração muito elevada, você pode ter problemas como esse daqui. Então, aqui alguns exemplos de estruturas simuladas utilizando esse aplicativo. Né, um ponto de encontro aqui, viga pilar com momento de abertura. Então, aqui, por exemplo, uma análise elástica, onde você vê os campos de compressão, os campos de tração. Aqui colocou-se uma armadura em malha nessa região, e mais uma armadura distribuída para ver o comportamento. Uma outra possibilidade, e ainda uma outra possibilidade em que a gente ancora ele por trás, e daí o campo de compressão vem cruzando dessa maneira. Então você pode brincar com a armadura em malha. Se não quiser, também faz uma análise inicial elástica, e com isso você vai testando várias hipóteses de armadura e vai refinando essa armadura. Então, um programa rápido, fácil de utilizar, e você precisa saber apenas dois parâmetros: o modo de elasticidade e a resistência máxima dos materiais. Então, é uma análise não linear de uma maneira muito mais próxima do calculista do que os programas que a gente tem hoje em dia. Se você pega um programa de elementos finitos e vai fazer uma análise não linear, em programas mais avançados, você tem lá mais de 20, 30 parâmetros para ter que definir. Então, esse programa você define poucos parâmetros, e são parâmetros que normalmente o calculista usa no seu dia a dia. Então, as análises aqui, apesar de poucos parâmetros, também acabam sendo bastante realistas. Bom, passando para o método das bielas, na verdade, o método das bielas ele é uma generalização do modelo de treliça, né? Modelo aí produzido por Hitler, aperfeiçoado por Mirsch. Basicamente, o Mirsch ele colocou talvez um dos maiores problemas aí que a gente tem, e que até hoje é tema de debate científico, né? Então, através do conceito de campos de compressão, o Mirsch constatou que nós tínhamos 3 equações de equilíbrio e tínhamos 4 variáveis a serem determinadas: o ângulo de inclinação das diagonais comprimidas,
o nível de compressão dessas escoras comprimidas, a tensão dos estribos e a tensão nas armaduras longitudinais. Então, no problema de 4 variáveis com 3 equações de equilíbrio, o mais fácil vai fazer o quê? Vamos jogar θ 45 graus e vamos em frente. Com o avanço aí, década de 50, descobriu-se aí que, na realidade, esse ângulo θ não é bem 45. Você pode ter uma variação nele, NBR acopla isso, mas o nível de tensão de compressão efetivo que pode ser transmitido, os efeitos complementares, o efeito de treliça, hipertravamento de grãos, efeito pino, uma série de outros problemas que aqui incidem, ainda são temas de grande debate, e o cisalhamento ainda é um tema em aberto, com grandes polêmicas ainda, e a gente ainda espera soluções ainda mais fechadas do problema. Porque, na minha opinião, é difícil, tendo-se em vista a natureza aleatória dos agregados dentro da massa de concreto e a interferência que eles têm no comportamento do cisalhamento. Né? Desses métodos, o método das bielas, sem dúvida alguma, é o mais tradicional, que mais tem informações aí ao seu alcance. Então, tem esses exemplos publicados pelo ACI. O ACI, inclusive, introduziu no seu código a partir de 2006, já tinha um anexo com todos os procedimentos para você dimensionar modelos de escolas tirantes. O artigo clássico de Sheffer e Schleich, da década de 80. Temos ainda várias publicações da FIB e da FIB que também tratam o assunto. No Brasil, não podemos deixar de mencionar o trabalho do professor Samuel Giongo e do professor Reginaldo Carneiro, que também possui um livro que também tem sido bastante utilizado aí na prática profissional. Então, no dia a dia, muitas vezes, os calculistas têm utilizado muito o modelo de escolas retirantes. Nós estamos com o modelo de escola retirante, modelo a torção, modelo a força cortante, regiões de introdução de proteção, vigas paredes, consolos, blocos, sapatas. Então, muitos desses modelos já estão padronizados, estão prontos, né? Mas em alguns casos de estruturas aí diferenciadas, você precisa, então, bolar o seu próprio modelo e certificar que ele vai funcionar na prática. Então, aqui vários modelinhos de escoras e tirantes. Nesses modelos, as linhas sólidas são os tirantes e as linhas pontilhadas são as escoras. Alguns problemas que ainda carecem de estudo, né, como, por exemplo, o problema do bloco de fundação, certo? Os blocos de fundação, nós temos aí os ensaios de Brevoort da década de 60, que eram ensaios experimentais para pilares quadrados com força simplesmente normal. E no nosso dia a dia, a maioria dos nossos pilares são retangulares, sujeitos à flexão oblíqua composta. Então, o que é feito na prática muitas vezes? Se você tem um bloco, por exemplo, de 4 estacas com um pilar com flexão oblíqua composta, você calcula a estaca mais solicitada, multiplica essa estaca mais solicitada pelo número de estacas, e aí você encontra uma carga normal aí equivalente. Mas isso é mentira, porque no fundo as escoras ali dentro, se você tem uma excentricidade da carga, as escoras podem estar cada vez mais abatidas. Então, existe ainda grande dúvida a respeito desse elemento estrutural aqui, o funcionamento dele. A verdade é que a gente coloca tanto concreto nos blocos de fundação que as coisas acabam passando. Né? Aqui outros exemplos. Aqui um modelo que a gente vem propondo, é um modelo que eu chamo de modelo de escolas retirantes para bloco de fundação autoadaptável. Então, a ideia é que se você tem uma excentricidade da carga, esse modelo ele se adapta a essa excentricidade e assim ele me dá os ângulos que essas escoras estão. De acordo lá com o Brevoort, desde os ensaios dele, se você tivesse escoras entre 45 e 55 graus, ela tinha uma boa capacidade de suporte. Se você muda essa variação, ela começa a prejudicar a capacidade portante das escoras. Então, com esse modelo, que tem que ser um modelo que você tem que programar computacionalmente, você consegue avaliar de uma maneira mais precisa qual o nível de tensão que ocorre nos tirantes, podendo adotar a pior situação, mas consegue enxergar melhor o que está acontecendo com as suas escoras. Se elas estão muito abatidas, então você consegue vir refinando o teu modelo. Aqui uma análise não linear feita a partir do dimensionamento, utilizando esse modelo proposto, e aqui, para a carga que foi ensaiada, a gente observa que os resultados obtidos através da análise não linear foram aí muito bons. A análise não linear, evidentemente, em muitos casos, pode funcionar como uma espécie de um laboratório virtual para o engenheiro. O problema é que nem todo mundo tem tempo hábil para resolver um problema. Né? Quando você está fazendo mestrado
ou doutorado, às vezes você pode pegar um problema como esse e ficar 4 anos estudando ele. Às vezes, na prática profissional, você tem que dimensionar isso, e às vezes você tem 4 semanas, 4 dias, às vezes 4 horas para matar o problema. Então, nessas situações, a gente precisa, então, ser um pouco mais prático, e aí a análise não linear dessa maneira se torna completamente viável. Um modelo como esse, aqui só estão mostradas as armaduras principais, mas na realidade existe toda a gaiola aqui dentro. Então, para modelar uma estrutura como essa, eu já sou um usuário um pouco mais experiente, mas levei pelo menos umas 3 semanas para conseguir deixar o modelo perfeito rodando sem problema. Então, não há tempo hábil na prática, no dia a dia, para fazer isso. Aqui uma estrutura muito bacana, o professor Daniel Cushman, que eu fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos, ele, nessa estrutura de Toronto, o SkyDome, ele aplicou aqui, ajudou numa consultoria, a aplicação do modelo de escolas retirantes para dimensionar essa estrutura de apoio aqui das treliças. Então, essa é uma situação que pode aparecer na prática, né? Estruturas aí diferenciadas, com muitas aberturas na forma de paredes e tudo mais. Então, é uma ferramenta muito boa para você entender o fluxo de tensões. Agora, tem que ter coragem de usar, né? Esse que é o problema. Você tem que ter aí coragem. Como eu digo, na engenharia, parece que a gente tem sempre que encontrar um número para se iludir, né? Você fica lá, faz hipótese, vem, não acredita, até que você encontra o número. Não, agora eu estou iludido com esse número, eu acredito nele, posso começar a dimensionar e detalhar e mandar a estrutura para frente, porque a gente trabalha com probabilidade, né? Qual é a probabilidade daquilo efetivamente ocorrer? Então, tomar essa decisão não é fácil. Então, além de todos os problemas de quais são as cargas reais, você agora tem ainda um problema de qual modelo colocar, e então tem que ter coragem para usar esse tipo de solução. Então, a resistência das escórias, no modelo de escórias retirantes, ele é um pouco mais simplificado. Então, normalmente a gente admite aqui o que a gente chama de parâmetro de resistência efetiva, é um coeficiente Ni que vai afetar a resistência à compressão do concreto. A gente trabalha com 3 tipos de escórias: as prismáticas, em leque, e a garrafa, que é a mais temida de todas, né? Porque a garrafa, ela provoca aí tensões transversais e ela reduz bastante a capacidade portante aí de uma escória comprimida. Aqui, só para a gente ter uma ideia, os critérios do ACI, o ACI 318, ele adota que a resistência de uma escória, ela é um fator φ 0,75 para todos os elementos, vezes uma força nominal máxima que você pode aplicar. Essa força nominal máxima é resultado de uma tensão efetiva, FCS, que vem daqui, 0,85 com ΔS vezes F'C. Observe que ele afeta mais uma vez pelo ΔS. Então, se for escória prismática, ele adota 1. Se for uma escória do tipo garrafa com armadura de controle de fissuração, 0,75. Se for sem armadura de controle, 0,60. Então, olha como a gente afeta isso aqui. Primeiro a gente afeta 0,85, depois afeta de novo, e depois mais uma vez com o 0,75 ali para saber a força efetiva que você pode aplicar em uma escória. E lembrando que no ACI, o F'C corresponde ao quantio de 1%, diferente da NBR-8, o FCK é o 5%. Então, aqui em regiões, a gente consegue enxergar melhor aqui o fluxo das escórias, né? Então, escórias tipo garrafa, sem ter armadura de controle, o ΔS 0,60, escórias garrafa com armadura de controle, escórias prismáticas, né? O sonho de todo calculista, que por essa é bem comportadinha, então essas seriam as situações num desenho meio geral. Então, através aqui num trabalho de doutorado, orientado aí pelo professor Túlio, nós pegamos e procuramos fazer aí uma série, calibrar um modelinho que abrangesse as diversas propostas da literatura, levando em consideração também todas as diferenças entre os coeficientes que afetam os materiais. Então, enquanto aqui nós temos o Gama-C 1.4, na Europa 1.5, o nosso FCK é diferente da F'C. Então, foi feita uma tentativa de fazer um ajuste para que a gente tivesse uma proposta baseada no nosso FCK, mas que ficasse a favor da segurança. Então, no trabalho de doutorado, chegamos à conclusão aí que para escórias prismáticas, o valor 0,63 de FCK seria um valor aí a favor da segurança, favorável, enquanto para escórias do tipo garrafa com tirantes, 0,48 FCK seria um valor. Se a gente transformar o FCK em FCD, a gente percebe que esses valores estão um pouquinho abaixo do que outros códigos aí recomendam. Os tirantes, então, devem ser ancorados e seguem a mesma metodologia do campo de tensões, né?
Agora, para o modelo funcionar adequadamente, você tem que ancorar, tem que fazer uma boa ancoragem. Aqui vale de novo aquela regra. Vale mais você fazer um bom detalhamento do que ter uma precisão na oitava casa decimal do esforço que está atuante. Então tem que fazer um detalhamento de armadura, uma ancoragem bem feita para a estrutura ter capacidade e efetivamente ter um comportamento adequado nas regiões nodais, né? Ter a transferência dos seus esforços. Então aqui algumas possibilidades de ancoragem: ancorado por trás do nó, ancorado com ganchos, ancorado com mecanismos complementares, placas de apoio. E aqui um exemplo muito bacana apresentado no Congresso Brasileiro do Concreto pelo engenheiro Vanderlan Paes, de um prédio que ele fez, havia uma viga de transição e havia problema para a ancoragem da armadura principal. E ele realmente aí foi corajoso, estudou uma série de ensaios aí realizados nos Estados Unidos e aqui aplicou a ancoragem dos tirantes da viga de transição dele com essa alternativa de placa soldada nos extremos. Agora veja que toda a ancoragem vai passar por essas soldas, né? Então a responsabilidade do soldador aí realmente é tremenda. Então é uma solução já utilizada no Brasil, que é utilizada nos Estados Unidos com bastante frequência e que possivelmente nos próximos anos aí, talvez melhorando a confiabilidade nas soldas, a gente possa utilizar como uma forma de ancorar, principalmente nas regiões onde a gente não tem espaço, comprimento disponível para ancorar as armaduras, né? É claro que você ainda teria as ancoragens em laço, mas essa também é uma boa possibilidade. O problema é ancorar aqui, ó, nos nós que nós chamamos de nós singulares. Para nós que nós chamamos de contínuos, no nosso contínuo você tem bastante espaço para ancorar a armadura. Agora o duro são essas regiões. Vamos ancorar ali naquela região de ponta. Então a gente usa barra transversal soldada, usa laços e às vezes soldar de repente uma cantoneira no extremo já seria uma outra possibilidade que já remete àquela anterior. Então o problema é o nó singular, e esse aqui é o ponto crítico. Então sempre no modelo de escoras e tirantes você não tem, você até pode fazer a região nodal, tentar fazer a região nodal, mas você vai ver daqui a pouco que não é tão fácil assim. Então o Sheffield e o Schleich, que sem dúvida são aí os principais difusores desse método, eles dizem o seguinte: bom, desde que você tenha na região mais carregada uma tensão de compressão que seja menor do que 0,6 do FCD, pode ficar tranquilo que as suas regiões nodais vão funcionar. Então uma análise simplificada. E no fundo o que o Sheffield e o Schleich fizeram foram isso: eles bolaram uma série de situações nodais e propuseram simplificações para você ter rapidez na hora de verificar os seus nós. Então o chato é verificar os nós. Então surgem os nós aqui novamente, né? Observe que já abordamos isso daqui. Se for o mesmo nível de tensão, lá dentro será conhecido. Esse é o problema, quando você tem então 4 escoras convergindo no mesmo nó. Nesse caso, mesmo que você tenha as tensões iguais, o que vai acontecer é que elas não vão convergir para um ponto em comum. Então a região nodal, no modelo de escoras e tirantes, fica meio uma dúvida: onde que está efetivamente o meu ponto de encontro da minha região nodal? Uma maneira de driblar o problema pode ser então a adoção de regiões com tensões diferentes, né? Mas aí você cai no problema de qual é o nível de tensão aqui dentro. Então uma outra possibilidade seria essa daqui, ó. Você pode então adotar tensões iguais e aí você vai dividir essa seção nodal em 2 regiões triangulares conectadas por uma escora intermediária. Dessa maneira você consegue saber onde efetivamente está o teu nó. Aqui as verificações do ACI, basicamente ele penaliza regiões de apoio com 1, quando tem ancorando um tirante 0,8 e quando você tem tirantes em mais de uma direção 0,6. Também nessa proposta de doutorado, chegamos à conclusão que 0,58 da FCK para nós CCC é uma boa, dá uma boa margem de segurança, 0,46 do FCK para CCT e o mais crítico 0,40 do FCK para regiões CTT. Aliás, PTT, né? Não, CTT dá certo. Desculpa. Então essa é uma solução do Schleich. Se você tem aqui uma tensão sigma 1, aqui uma tensão sigma 2 e tem um tirante puxando, desde que sigma 1 e sigma 2 menores do que 0,8 do FCD, então a princípio admite que essa região nodal estará segura. Então o que o Schleich e os seus companheiros fizeram foi pegar uma série de nós, tem mais ou menos 12 a 13 recomendações para diversas situações, então você pode rapidamente dimensionar
baseando-se nessas simplificações aí. O problema do método das bielas é definir a treliça. Uma vez que você tem a treliça, dá para começar a brincar. Como que a gente pode obter as treliças? Modelos padronizados, caminho das cargas. Então, se você já tem uma certa experiência com a estrutura, já dá para esboçar um desenho mais ou menos como que as coisas vão fluir dentro da estrutura. Análise elásticas com métodos de elementos finitos, não lineares, ensaios experimentais e até processo de otimização topológica é uma boa para a gente hoje em dia. Você vai ver que, apesar de otimização topológica parecer uma coisa longe do escritório de cálculo, você vai ver que não. Esse programinha, por exemplo, está para download, é livre, você baixa lá, não paga nada. É um programa qualitativo, ele não tem como função dar os valores, nada disso. É só para você enxergar o fluxo de tensões dentro da estrutura. Então, com esse programinha, você pode, por exemplo, desenhar uma estrutura. Observe que o desenho ele é bem precário mesmo. Fiz aqui as aberturas de uma maneira bem precária. Você desenha como se fosse no Paintbrush, vai lá e apaga, coloca os seus apoios, coloca as suas cargas, e você está preocupado única e exclusivamente em descobrir como que as tensões vão se encaminhar ali dentro. Você não está preocupado com valores. Então, para a estrutura como essa, você desenha ela em 15 segundos, você desenha uma estrutura como essa. Coloca as suas carguinhas, observe que surge aqui as tensões e as duas tensões de compressão, em vermelho as tensões de tração, e você ainda pode separar. O grande problema do cálculo, muitas vezes, ele tem um programa lá refinado, mas ele não consegue separar as tensões de tração das tensões de compressão, e assim ele fica confuso na hora de definir a sua treliça. Aqui, então, você pode separar as tensões de tração e você também pode separar as tensões de compressão. Ou seja, uma estrutura como essa, em 15 segundos, você tem capacidade de poder enxergar qual é o teu modelo de treliça, que, no fundo, é uma das coisas mais difíceis do nosso modelo. E o programinha vai além. Apertando esse comandinho aqui dessa treliça, ele pode fazer isso para a gente. Então, seria a estrutura ótima. Consequentemente, é claro que aqui tem um grau de refinamento da utilização topológica, você pode regular isso, mas a tua treliça vai naturalmente saindo ali. Então, é um programa gratuito, de fácil aprendizado, intuitivo, você desenha como no Paintbrush e está aí, disponível. É só baixar e começar a usar, brincar. Pra você ter uma ideia, eu descobri esse programa numa tese de um arquiteto. Então, o arquiteto, para ele poder entender melhor o fluxo das tensões, projetar melhor as suas construções, ele usava esse programinha como uma maneira intuitiva para saber onde estava a tensão de tração e de compressão. Então, também existe essa tese. Quem tiver interesse depois, entre em contato que a gente pode passar. Esse programa é desenvolvido na Suíça, na Universidade de Lund, se eu não me engano. Análise elástica, que um probleminha que no doutorado eu entrei, fizemos aí essa proposta, e é engraçado que esse problema ele meio que se difundiu, se tornou um tema de estudo aí para vários pesquisadores. E foi através dele que eu fiz um contato aí com o professor Aurélio Mutani, criticando um artigo do ACI a respeito do modelo de escolas retirantes, no qual eu falava que o modelo não funciona, porque você tem que colocar as armaduras mínimas. Nós tínhamos a mesma opinião, e ele simulou esse problema meu com o ICON, que foi mostrado anteriormente. Começamos a fazer contato. Então, é um problema que até um aluno de Portugal estudou posteriormente, e é um problema que ilustra bem. Você tem um trabalho danado para desenvolver um campo de tensões aqui, baseado nas tensões elásticas, bolar um modelo de escolas retirantes, mas se eu for colocar nesse modelo 0,15% BWH de armadura mínima, eu matei o meu modelo. Então, ele mostra o seguinte: às vezes, você se preocupa demais com o modelo, mas a obrigatoriedade da armadura mínima está tirando todo esse teu esforço. Então, só para você ter uma ideia dessa viga, parede, aqui, as armaduras, nós fizemos análise não linear. Então, no primeiro momento, colocamos só a armadura principal. E no segundo momento, colocamos a armadura principal mais a armadura em malha. Então, aqui, vamos imaginar que essa seria um coeficiente de colapso. O que seria esse coeficiente? Bom, se eu tenho uma certa carga, a carga de ruptura a ser esperada, se for pelo escoamento, seria 1,4, que eu multipliquei a carga, vezes 1,15 do aço, que é onde eu estou esperando o escoamento, que me daria 1,61, ou seja, eu tenho que ter uma carga de ruptura que é pelo menos 1,61 maior do que aquela carga característica que eu tenho. Então, dessa abordagem com as principais, eu obtive
no escoamento da armadura, 2,06. A partir do momento que eu joguei a malha de armadura mínima, a carga de ruptura já subiu para 2,92. Então, praticamente numa situação como essa, se eu tivesse uma armadura em malha seria capaz de suportar quase que sozinha grande parte do carregamento. Então, um esforço tremendo para bolar um modelo de escola de tirantes aqui teria pouca utilidade aí, né? Então, o que a gente tira daqui? A melhor análise é aquela com o método dos campos de tensões elástico linear. Mete a armadura em malha, faz a análise não linear e reforça só onde você tem que reforçar mais. É a análise mais lógica que a gente pode ter. O duro é bolar também um modelo apropriado, tá certo? Não mostramos aqui na questão de modelo topológico, já facilitou um pouco, mas a gente pode se deparar com situações como essa. Aqui também o trabalho do Sr. Bush. Essa viga, basicamente, ela era bem apoiada, tinha um carregamento. Você podia obter um modelo de escolas retirantes, esse é um modelo possível. Você tem inúmeras possibilidades de transmissão de carga. Você pode bolar com uma solução, desde que você respeite o nível de tensão no concreto e no aço, é uma possibilidade de encaminhamento das cargas. Então, dura que você pode ter essa solução, pode bolar uma outra aqui, pode ter outra, mais uma, e por aí vai. Ou seja, você tem inúmeras possibilidades de transmissão dos carregamentos. Qual delas é a melhor? Qual que você vai decidir? Não, eu vou usar essa. Alguns dizem que a melhor solução é aquela que tem o menor número de tirantes, pois assim você teria uma menor energia de deformação, a estrutura deformaria menos, mas também há controvérsias quanto a isso. Então, definir o melhor modelo é complicado nesse caso. E mesmo porque aqui ainda não levou em consideração ainda a malha mínima, que normalmente estruturas parelhas ainda requerem, né? Outra questão também dos escolas e tirantes são os modelos hiperestáticos. Se você tem uma treliça isostática, você precisa saber a rigidez para calcular os esforços dos elementos. Sai rapidamente. E se a treliça for hiperestática? Aí você tem que atribuir a rigidez aos elementos para efetivamente conseguir calcular os esforços. Então, quando a treliça é hiperestática, a coisa começa a ficar mais apertada. Alguns separam a treliça hiperestática em outras treliças isostáticas superpostas. Então, tem algumas alternativas para driblar o problema. Combinação de carregamentos, né? Aqui então, se eu tenho a carga de cá, tem esse modelo. Se a carga vem de lá, outro. Como que eu vou fazer a junção desses dois modelos para trabalhar para a combinação de carregamentos? Incerteza das regiões nodais, né? Que a gente já comentou. Como calcular na mão? Em alguns casos é muito complicado. Outros tipos de estrutura, como você vai calcular isso daqui na mão? Praticamente inviável. Não dá para calcular na mão. Outro problema, como vai se comportar em estado limite de serviço? A garantia é em estado limite útil, mas no serviço nós não sabemos como vai funcionar para flecha, abertura de fissuras, não dá para saber de uma maneira aí adequada. Não existe um modelinho simples para você verificar isso. Então esse programa também é um programa gratuito, feito pelo professor Bushman e um de seus orientandos na Universidade de Illinois. Você pode bolar o seu modelo de escolas itinerantes. Aí para o pessoal que está anotando, aí essa apresentação depois também vai ficar online, os slides ficam online, então depois também quem perder, não conseguir anotar, dá para em casa também no conforto do lar, aí pegar os endereços e baixar os programinhas. Então o CAST, ele é um programinha que possibilita você montar a sua estrutura, mas você tem que saber o modelo de escolas de tirantes, né? Você tem que ter um modelo prévio, saber onde estão as escolas, onde estão os tirantes, definir o nível de tensão das suas escolas. Observe que você tem que falar se a escola é uma escola do tipo prismático, é uma escola do tipo garrafa, qual é o parâmetro de eficiência do concreto que você vai adotar. Tem que disponibilizar os seus tirantes, tem que dizer qual é a quantidade de armaduras. E aí, o programa, além de fazer toda uma previsão do nível de tensões em escolas, nos tirantes, você também consegue aqui tratar de uma maneira um pouco mais refinada as regiões nodais. A região nodal simplificada aqui é uma região nodal um pouco mais complexa. Então, é um programa que ajuda bastante o calculista aí na hora de fazer os seus modelos de escolas e tirantes. E, finalmente, para ir terminando, o método batizado de Biela-Painel, na realidade, existem algumas publicações da minha autoria aí que eu chamava modelo corda-painel. Mas fui advertido numa banca pelo professor Roberto D'Aledone, da Federal do Paraná, que a minha tradução está errada.
Inclusive, eu dizendo que o certo não é o método das bielas e tirantes, né? Acabei levando uma aí. Eu sempre falo, ó, o método é ou o método das bielas ou o modelo de escolas e tirantes. Por quê? Biela é um termo genérico, o elemento pode ser tracionado ou comprimido. Então, quando você fala modelo de bielas e tirantes, você está sendo redundante. Você não precisaria falar tirantes. E eu chamei o modelo biela-painel no primeiro momento de modelo corda-painel. Traduzi o stringer direto para corda. Mas a corda é um elemento que só pode estar tracionado. A corda comprimida não tem capacidade de suporte. Então aqui eu tive que engolir essa. Na realidade seria método biela-painel. Porque o que vai acontecer agora? É como se fosse o método das bielas, mas no interior do elemento a gente coloca um painel que está ali solicitado a cisalhamento puro. E os elementos aqui, que seriam as stringers, eles vão estar ora tracionados, ora comprimidos. Um método muito tradicional na Dinamarca. Inclusive você encontra, a única publicação em inglês do assunto é a do professor Nielsen, da professora da Dinamarca, e aqui os dinamarqueses usam bastante. O Jensen, por exemplo, é um engenheiro que tem aplicado bastante esse método. Você não encontra, eles não abrem para o mundo essa maneira de calcular as estruturas. E a minha opinião é que esse é um método super competitivo com o método das bielas. Inclusive o Congresso do Ibracon tem uma proposta do modelo calculado manualmente. Então a ideia é fazer esse modelo um método que possa ser um método para você quantificar posturas complexas rapidamente, pelo menos uma aproximação do nível de tensões. Você não precisa saber exato, mas pelo menos uma ordem de grandeza para saber se está dentro. Então o método, por incrível que pareça, ele é usado desde a década de 30, mas começou com análise de aviões. Recomendações no CB e também na norma dinamarquesa. A ideia é essa daqui, ó. Então, na fuselagem do avião, você teria esses elementos que seriam as stringers, e internamente essas stringers teriam os pêndulos, que seriam os painéis. Então, essas stringers, né, seriam responsáveis por absorver força de compressão e de tração, ora tracionada, ora comprimida, e elas transmitiriam, aqui esses painéis estariam solicitados a cisalhamento puro. Então, aqui passando para o concreto, a gente teria basicamente um painel que seria dimensionado como um elemento com as equações de elementos de membrana, e aqui, ora você teria um elemento que seria um pilar, ora um elemento que seria um tirante. Aqui, alguns exemplos do professor Nielsen. Então, para modelar essa liga parede, você separa ela aqui em elementos stringers, né? Então teriam 2 horizontais e 3 verticais, e entre esses elementos você coloca os seus painéis. Então algumas estruturas, até estaticamente é fácil de você descobrir, se você sabe a reação de apoio aqui, ó, e se você dividir por essa altura e pela espessura, então a tensão de cisalhamento é a reação de apoio dividido pela altura pela espessura. Essa é então a tensão de cisalhamento que atua nesse painel. E essa daqui seria então uma biela comprimida, com um nível de compressão igual a menos P. Então é um modelinho que rapidamente você consegue fazer. Inclusive, você pode escrever aí várias equações para modelos mais complexos, e ainda quando o sistema, digamos, você não consegue, por equações estáticas, resolver, você pode atribuir o nível de tensão em alguns elementos de tal maneira que o problema fica, então, pode ser resolvido. Então essa é uma ideia. Você pode falar, bom, eu tenho muitas equações, mas eu vou falar, quero que esse painel, por exemplo, tenha um nível máximo de tensão de cisalhamento 1 MPa. Então, assim, você consegue vir reduzindo o problema e determinar todas as suas incógnitas do problema. Que é mais ou menos o que foi feito aqui, né? Então, aqui, você consegue descobrir, por exemplo, qual é a tensão desse painel. Basta dividir essa carga P pela altura e pela espessura, você tem a tensão no painel. Mas em outras regiões já é mais complicado, né? Porque aqui você precisa, ao longo dessa corda toda, precisa distribuir. E você, então, fica naquela questão. Bom, qual que vai absorver mais? Qual trecho vai absorver mais? Essa seria uma dúvida do modelo. Mais um modelinho. E aqui, inclusive, esse professor também na Universidade de Delft, esse foi basicamente um estudo feito na Universidade de Delft. Quem conhece aí o modelo de escolas e tirantes, uma das justificativas do método do Schaeffer e Schleich é justamente essa viga. Ele bola um modelo de escolas e tirantes aí super complexo para dimensionar esse elemento estrutural, uma treliça hiperestática, difícil de ser feito à mão. Não tem, se você não tiver um programinha de análise matricial, pelo menos, um F-tuple perto, não tem como calcular essa treliça na mão. Eu sei que você esteja afiado aí no processo dos esforços aí para
para vir quantificando, né? Então, esse modelo, a gente consegue comprovar que a mão, utilizando o modelo Biola painel, você consegue rapidamente determinar os esforços dessa estrutura e determinar as armaduras dela. Então, aqui, por exemplo, foi feito o modelo, observe que você vê rapidamente aqui quanto você precisa nessa região. E aqui o panorama de armação obtido para esse tipo de estrutura. Bom, então, observe que as bielas, né, vão ser dimensionadas tal qual no modelo de escoras e tirantes. Mas aqui, normalmente, a escora vai ser prismática e a hora vai ser tirante. Então, é bem mais sossegado. Os painéis, a gente trabalha com uma consideração ductil, ou seja, faz as duas armaduras ortogonais escoarem antes do concreto atingir a ruptura por compressão. Ou seja, com elementos de membrana você consegue dimensionar isso daí. E também tem um programinha gratuito para você utilizar. Inclusive as suas trelicinhas, que você faz modelos de escoras e tirantes, você pode usar esse programa para verificar. E mais ainda, você pode pegar um modelo de escoras e tirantes, pode preencher internamente com os painéis para ver o que vai dar, quanto que esse painel colabora no enrijecimento da tua estrutura. Então, o professor Pierre Rogembourg, que foi com quem eu trabalhei durante um período lá em Delft, um estágio muito rápido, junto com o Brian Brown, eles desenvolveram uma plataforma no AutoCAD, isso que é o mais bacana. A maioria dos engenheiros aí, isso tudo, estão adaptados ao AutoCAD. Então você desenha as suas trelicinhas, coloca os seus pontos de apoio, joga as suas carguinhas e roda dentro do AutoCAD o teu modelo de cálculo. E ainda tem análise não linear, você consegue pegar fissura, flecha, rodoanálise elástica, reforça, põe as armaduras, uma análise não linear e reforça as regiões que você mais precisar. Então aqui, por exemplo, está o modelinho. O problema é que eles pararam aí de estudar o modelo no meio da década de 90, então só existe a versão para o AutoCAD 14. Eles estavam tentando dar um upgrade aí, mas pararam e encontraram mais pessoas para fazer um update aí. Mas é um programinha legal, se você tiver um computador velho lá, vale a pena instalar, brincar com ele. Eu frequentemente ensaio diversas estruturas aqui, de modelo de treliça, até às vezes, porque ele funciona como um F2. E a vantagem é que ele já está ali, então você já trata ele, faz uns gráficos bonitos. Aqui você tem o elemento biel, né, o string, tem o painel, tem os apoios, uma malha de armadura direta para colocar. Então você consegue ver os esforços que você vai ter nas strings, consegue ver também os esforços nos painéis. Então é um programa muito legal de aplicar. Inclusive aqui você coloca aqui o monitoramento de deslocamentos, né? Então você aplica a carga e quer saber qual é o deslocamento desse ponto. Rodoanálise não desse ponto. Rodoanálise não linear e dá um comportamento, carga versus deslocamentos para a tua estrutura. Então a ideia é essa. A Stringer, no primeiro momento, no modelo do SpanCAD, a gente roda uma análise não linear. Uma análise linear é só para você ter ideia dos esforços. Tendo os esforços, você pode quantificar as armaduras e verificar o concreto. Se você tem, então, as armaduras, você vai partir para a análise não linear. Você vai definir, então, agora, nos painéis e nas stringers, quais são as suas armaduras. E aí roda uma análise não linear. Com a análise não linear, então, você consegue saber, no teu nível de carregamento, se o concreto vai romper, se vai abrir fissuras, se o deslocamento estoura, se o aço vai escoar, você consegue uma análise completa. Então, aqui um exemplo simples de uma parede modelada com o método, você aplica, divide os seus elementos. Aqui, análise linear te dá os esforços. Com esses esforços, então, bom, tenho aqui, você pode ter os seus esforços, você pode quantificar a tua armadura em malha necessária aqui. Às vezes, em alguns casos, se ele tiver só comprimido, às vezes só o concreto aguenta, só a armadura mínima é suficiente. Então, você pode propor uma armadura. Com essa armadura, você faz uma nova análise. Então, vai ocorrer uma redistribuição. As regiões mais rígidas vão ser, então, diferenciadas das outras regiões. Há uma redistribuição de tensões internas pela rigidez que a gente tem internamente na estrutura. E a partir disso, então, dessa nova análise não linear, avaliando, então, as fissuras e os deslocamentos, você pode refinar as suas armaduras e ter uma resposta mais próxima da realidade. E aqui, o comportamento que você pode ter. Então, se, por exemplo, essa era a tua carga de dimensionamento, rodou ela numa análise não linear, você consegue saber o nível de segurança que a tua estrutura dimensionada por esse modelo terá aí em relação à tua carga de projeto. Então, para fechar, a disseminação de programas computacionais, o dia a dia a gente está
praticamente aí refém dos programas, né? A gente não consegue mais fazer as nossas atividades se não tiver um programa para ter a produtividade por perto. Mas vale lembrar que apesar de ter várias ferramentas de alto nível, sofisticação, a gente nunca pode esquecer das nossas continhas manuais, né? Então, além desses modelos servirem do ponto de vista computacional, dando qualitativamente o encaminhamento das forças, existem também, através desse método, verificações manuais que podem dar para você grande segurança na hora de projetar. Então, não esqueçam de calcular manualmente. Sempre tenha uma continha, um modelinho de escoras e tirantes por perto para você quantificar as suas estruturas. Campos de tensões e método das bielas tem que trabalhar junto, não dá para trabalhar em separado. Justificativa é, no método de campos de tensões você chega no método das bielas, mas no método das bielas você não consegue voltar para o método de campos de tensões, porque o método das bielas é uma simplificação. Então as regiões nodais, principalmente, são mais críticas. Aí você tem que apelar para situações simplificadas como a do Sheffield-Schleich. E o método biela-painel, a ideia é que ele seja um método competitivo com o método de scores itirantes, modelo de scores itirantes. Então, manualmente, mesmo que você tenha aí uma estrutura que tenha um grande número de equações, dá para você resolver uma calculadora HP, um sistema aí de análise linear, você consegue obter os esforços e ter uma boa aproximação. Então, a minha opinião é que esse método aqui tem uma profundidade didática tremenda, pode inclusive ajudar, auxiliar a explicar o método dos elementos finitos, e eu acho que esse método no dia a dia, se for aqui mais aproveitado, pode trazer aí boas novidades aí para os calculistas e para os escritórios. Finalmente quero agradecer, né? É claro que esse trabalho, na verdade, ele abrange toda uma carreira, um assunto que já vem estudando aí desde o mestrado, então deixo aqui meus agradecimentos a todas as instituições, agências de fomento que, no medir esforços aí, patrocinaram com bolsas e nos programas de pós-graduação também, para que esse trabalho fosse efetuado. E agradeço a paciência de vocês aí, né, nessa noite de quinta-feira aí, para chegarem aqui até o final, aqui depois dessa apresentação. Obrigado e fico à disposição. Gostaríamos de saber se alguém tem alguma pergunta, colaborar com alguma ideia, perguntar para o palestrante se tem alguma dúvida. Então, veio pela internet aqui o Marcos Carnaúba, nosso colega de Maceió, Alagoas, veio cumprimentá-lo pela didática. Ele elogiou muito sua didática e então, eu gostaria de agradecer a palestra. E também ele veio relembrar-nos do Ibracon, que vai ocorrer agora de dia 8 a 11 de outubro em Alagoas, em Maceió, Alagoas, né? Então, vocês também estão convidados aí, quem puder participar. Não sei se você vai, Rafael. Vou estar lá e agradeço também ao engenheiro Marcos Carnaúba. É um engenheiro ativo na comunidade TQS, né, sempre participando e colaborando aí com o seu conhecimento. Então, okay. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Chegou mais alguma pergunta da internet? Só dele só. Então, acho que a gente vai encerrar agora e uma salva de palmas a mais. Obrigado pela presença de todos. Bom dia.